Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá pessoal, vamos iniciar uma playlist a partir de agora com vídeos relacionados aos estudos referentes ao direito previdenciário. Bem, direito previdenciário, no geral, né, pelo menos com as pessoas que eu tenho contato, as pessoas não têm muita intimidade com esse ramo do direito, mas não é um bicho de sete cabeças, a gente vai tratar aqui. Eu tenho um pouco de experiência por trabalhar em RH, atuando muito próximo, né, ou melhor, diretamente com os empregados que acabam gozando, né, de alguns benefícios previdenciários. Então, vamos lá. A base legal do direito previdenciário é a própria Constituição, né, a partir do artigo 194 e seguintes, é bem importante dar uma lida aí nesses artigos. A Lei 8.212 de 1991, que é a base aí para entender o custeio, né, da da Previdência Social, ou seja, da onde vem o dinheiro para custear a Previdência Social brasileira. A Lei 8.213, então é a 212 e a 213, ambas de 91. E a 213 trata dos benefícios previdenciários, ou seja, os benefícios que os segurados têm direito. E o decreto 3.048 de 99, que fala do regime da Previdência Social. Antes de começar qualquer coisa, eu sempre falo assim, pense na Previdência Social como, bem genericamente falando, tá? Como um seguro, tá? Para você ter acesso aos benefícios do seguro, pensa no seguro de um carro, de um imóvel, você precisa o quê? Pagar a manutenção. É mais ou menos isso, só para a gente começar a entender, tá? Que a Previdência Social, ela é custeada, e aí a gente vai estudar por quem, né? Quem custeia essa Previdência Social e quem se beneficia dessa Previdência Social no Brasil. Então, a Seguridade Social, que é o todo, que é a ideia macro da coisa, é um conceito que surge a partir da Constituição, né, em 1988, no Brasil, com um objetivo básico, assim, né, como premissa, atender às contingências sociais. Como assim? De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal Brasileira, Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então já guarda essa primeira informação aí, que a ideia macro é a seguridade social. Pensa assim, gente, o que lembra vocês? Seguridade é um seguro, é uma proteção social, é a seguridade social. Essa é a ideia macro. E aí dentro da seguridade social existem três premissas, digamos assim, é um tripé, imagine um tripé. Esse tripé forma a Seguridade Social como um todo. Então, isso surge na Constituição de 88 para a proteção da sociedade brasileira, no que se refere a três situações: a saúde dos brasileiros, a previdência dos brasileiros e a assistência social. A assistência social é um subsistema, ela não é contributiva. Então, não vai ser necessário as pessoas que vão se utilizar da assistência social no Brasil pagar, tá? Então, não é um sistema contributivo. A gente não precisa contribuir para ter direito à assistência social, custeada pelo Estado. Então, é uma política pública entendida como área de intervenção do Estado, administrada pelo Conselho de Assistência Social. Tudo isso está previsto na Constituição. A assistência social no artigo 203.
tá? Então, a gente não ouve falar, gente, a assistente social como alguém que ajuda, né? Em qualquer lugar, na escola, no trabalho, no hospital, quando tem algum problema, quem que vai procurar? A assistente social. E na prefeitura, eu vou lá na assistente social, alguém está precisando de ajuda, uma ajuda financeira, uma cesta básica, tudo que for ligado olha o nome, gente, assistência, esse auxílio social. E então, a assistência social é uma das bases desse tripé da Seguridade Social. Então, assistência social é isso, não é um sistema não contributivo. A saúde também é um sistema não contributivo. É uma obrigação do Estado aí, prevista na Constituição Federal. A gente conhece o SUS, Sistema Único de Saúde, que está ligado, então, à saúde desse tripé da Seguridade Social. Então, é um sistema também não contributivo, todo mundo tem direito à saúde, e é um direito de todos e um dever do Estado do Brasil, no caso, né? E aí é o artigo 196 da Constituição que traz esta garantia. E por fim, aqui vai nos interessar aqui nesses estudos, é a Previdência Social. Daí que vem o direito previdenciário. Então, a Previdência Social é também um desse tripé, né? Uma das perninhas desse tripé. E a Previdência Social é um sistema contributivo. Ou seja, precisamos contribuir para ter direito aos seus benefícios. Então, o seguro social, e aqui é a ideia do seguro mesmo, como eu disse, do seguro do carro, do imóvel, a Previdência Social é mais ou menos nessa linha. Então, é um sistema contributivo, é um seguro social que vira garantir renda ao segurado e contribuinte, olha, o pagante, quando o mesmo perde a capacidade do exercício do trabalho por variados fatores, como doença, invalidez, idade avançada, desemprego, maternidade e reclusão. Então, e que estão dispostos esses benefícios no artigo 201 e 202 da Constituição Federal. Eles têm as leis, né? A Lei 8.212, 8.213, tem um decreto 3.048, então tá tudo aí. Então, vejam, a ideia da Seguridade Social, pensa na Seguridade Social como o conjunto, né? Pensa ali no conjunto. Dentro da Seguridade Social, nós temos a assistência social, a saúde e a previdência social. É esse tripé, sendo que a assistência social é um sistema não contributivo, é uma garantia do Estado. A saúde também, através do SUS, né, e outros órgãos, e a previdência social. Este sim é um sistema contributivo e a gente vai entender a partir dos nossos estudos e dessa playlist como isso é custeado, quem tem direito e o que eu tenho de direito, né? Então, aqui no conceito que eu falei, que eu li, é que fala que visa garantir renda ao segurado, e a gente vai ver quem é esse segurado, né? Contribuinte, quando ele perde a capacidade do exercício do trabalho. Em quais situações? Quando ele fica doente, quando ele é considerado, é uma palavra pesada, mas é assim que estava na lei, né, até então, inválido, ou seja, não consegue mais trabalhar, quando ele está doente temporariamente, quando ele está inválido, definitivamente não consegue mais trabalhar, quando idade avançada, é o momento da aposentadoria, na situação de desemprego, na maternidade, as mulheres e hoje também os homens não recebem o salário maternidade, e a reclusão, o preso, que não é o preso que recebe, né? Vamos acabar com essa desinformação, né? O preso não recebe, mas se o preso era um segurado, ou seja, se ele contribuía, não é qualquer preso, né? Se ele contribuía para o sistema de previdência, os seus dependentes, nós vamos estudar também quem são os dependentes, né? Desse segurado, terá direito, no caso do auxílio reclusão, a um valor, a um benefício, a um salário, ok? Então, nós vamos estudar, primeiramente, a Previdência Social como um todo, depois os seus segurados, os seus dependentes,
Porque nessas situações que eu falei, se o contribuinte não recebe, o seu dependente vai receber a pensão, o auxílio reclusão, né? E por aí vai, tá bom? Então, essa é a primeira ideia dessa Seguridade Social, desse tripé, e nesse tripé está o centro dos nossos estudos, que é a Previdência Social, aqui dentro do direito previdenciário. Vou falar bem rapidamente sobre o histórico da Previdência Social, mas vocês podem depois pesquisar se quiserem aprofundar, porque não é o que interessa para o estudo, mas só para ter uma ideia, o histórico mundial, né? Porque o Brasil trouxe isso de algum lugar para colocar na sua Constituição em 88, mais ou menos, né? Se começa a pensar em assistência social como marco no século XVII, 1601, por volta de 1601, pela Lei dos Pobres, quando se começa a falar em assistencialismo. Então, a Previdência começa a surgir aí, né? Lembrando que a Previdência é esse tripé. E na Alemanha também há um marco da Previdência Social de 1883 a 1889, século XIX, com as leis de Bismarck, né, que era um chanceler, que propõe, né, naquela época, que cada empresa deveria formar um fundo monetário pelos trabalhadores e empregadores. O objetivo era cobrir o trabalhador quando incapacitado para o trabalho, por doença, acidente de trabalho, porque esse empregado não deveria ficar sem renda nesses momentos, né? Quando fosse acometido por essas situações de doença, de acidente de trabalho. Então, começa ali também na Alemanha, no século XIX, a se pensar na previdência, digamos assim. E ainda no início do século XX, a gente tem o estado de bem-estar social, welfare state, em 17 a Constituição Mexicana, em 19 a Constituição de Weimar, que também vai trazer aí algumas ideias, né, de assistencialismo e previdência. Em 1942, já no século XX, na Inglaterra, é criado um modelo de segurança social, o plano de Beveridge, plano de Beveridge, é criado lá na Inglaterra como modelo de segurança social. Esse plano de Beveridge era diferente da ideia do Bismarck, porque esse plano previa a cobertura financeira do cidadão incapacitado para o trabalho, mas fundamentado na solidariedade, e não na ideia do Bismarck, que era da contribuição de trabalhadores e empregadores. Que mais? Então, para ter acesso, no caso do plano de Beveridge, para ter acesso aos benefícios, né, não era obrigatória a contribuição do cidadão, como na ideia de Bismarck na Alemanha, mas na ideia da Inglaterra de que toda a sociedade deveria contribuir para suportar esses riscos sociais, né, através da arrecadação dos tributos em geral. O Estado seria responsável pela incapacitação do trabalhador quando ocorresse. Então, veja, a da Alemanha havia uma ideia de trabalhadores e empregadores, e a da Inglaterra essa coisa mais uma contribuição geral da sociedade administrada aí pelo Estado. E no Brasil? No Brasil, no século XVI, surgem as Santas Casas de Misericórdia, voltada para um assistencialismo. Em 1824, a Constituição do Império traz a ideia dos socorros públicos, ou seja, um pronto-socorro público para atender quem não tivesse dinheiro, condições de pagar em caso de doença, acidente, ou seja, em relação à saúde. E só em 1920, você vê que bem depois lá das ideias da Alemanha e da Inglaterra, né? E em 1923, no Brasil, surgem as CAPES, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Quem trouxe para o Brasil essa ideia foi Eloy Chaves, né? Através de um decreto, e é o marco da Previdência Social do Brasil. Anteriormente, havia algumas definições, né? Mas este é o marco, tá? Então, em 1923, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Então, a ideia dessas CAPES era: a empresa deveria instituir uma caixa com contribuição de empregado e empresa, parecido com a ideia do Bismarck, certo? E esse fundo seria resgatado
em caso de invalidez, né? Uma incapacidade, hoje a Previdência chama de incapacidade permanente, porque invalidez é um termo, digamos, pesado, né? Uma pessoa inválida, mas não, é permanentemente incapaz, porque quando ela está doente é temporariamente, mas se ela não consegue retomar sua capacidade laborativa, então, nessa época ainda se chamava de invalidez. Então, esse caixa era para a invalidez, para a velhice e para a pensão por morte aos dependentes. Né? O CAP era feita por categoria e começou pelos ferroviários. Os ferroviários é que iniciaram, então, essa ideia no Brasil dessas caixas de aposentadoria e pensão. O Estado instituiu essas caixas, mas não tinha gerência sobre elas, né? Então, iniciou ali, organizada pelos ferroviários. Em 1903, criou-se, as CAPs são extintas e é instituído o IAP, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, só para a gente ter ideia, gente, é importante essa história para a gente entender como que nós chegamos hoje no INSS, né? No Instituto Nacional de Seguro Social, que é o que a gente tem hoje. Então, vem daí, de todas essas ideias. Então, em 1930, o IAP, que começou pela categoria dos marítimos, como uma autarquia federal, passando o Estado, então, a gerenciar os benefícios previdenciários, que eram da invalidez, velhice e pensão por morte. Depois vieram os bancários, os comerciários, e sim foi se estendendo para outras categorias. Só que cada IAP tinha suas regras e era dividido por setor econômico, né? Hoje não, é uma regra geralzona que a gente vai estudar. Em 34, o custeio, ele passou a ser tríplice. Então, o custeio dessa caixa, porque a pessoa, então, ficava inválida, né? E ela precisava de renda. E essa renda vinha desse caixa. E quem custeava esse caixa? A partir de 34, o Estado, né, o Brasil, o país, a empresa e o trabalhador. Então, vinha a contribuição de cada um desses entes. Em 1946, houve uma tentativa de expansão da questão previdenciária no Brasil, mas sem muito sucesso. Em 1960, surge a Lei Orgânica da Previdência Social, numa tentativa de se unificar as regras dos benefícios, porque, como eu disse, cada categoria econômica tinha suas regras, mas isso não ocorre e permanecem os IAPs. Em 67, institui-se, então, o INPS. Eu já lembro, porque eu, criança, já ouvia falar do INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. INPS. Hoje nós temos o INSS. Vem daí, tá? O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, então vem para padronizar os benefícios previdenciários. E se extingue as IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Isso veio no governo de Getúlio Vargas, né? E em 1977 é criado por lei para que surgisse, então, uma estrutura, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Não se esqueçam que a Seguridade é o conjunto. Dentro da Seguridade nós temos a saúde, a assistência social e a previdência social. Em 77 começa a se criar mais ou menos a ideia deste macro, deste conjunto, né? Então surge o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência Social, com essa ideia de criar uma estrutura. Então existiam vários órgãos, o INPS, na verdade aqui já se chamava INAMPS, o INPS, não, tinha o INPS, o INAMPS, a FUNABEM, que cuidava dos jovens infratores, né, os adolescentes infratores, que depois virou FEBEM, que hoje chama Fundação Casa, né, em São Paulo, a LBA, Legião da Boa Vontade, voltada para o assistencialismo, o DataPrev e assim vários órgãos, em 1977. Em 88, então, é criado o Sistema de Seguridade Social. E daí se desdobram várias leis a partir da Constituição. E daí começa, então, o Sistema de Seguridade Social propriamente dito, como a gente tem hoje, nos moldes que a gente tem hoje, né? O que mais, historicamente falando?
Isso é importante para a gente poder entender como que as coisas funcionam hoje, né? Então, em 88 é criado a Seguridade Social nos moldes que nós temos hoje, e durante a década de 90, do IAPAS, que era um órgão, junto com o INPS, que cuidava da Previdência Social, surge o INSS, que nós temos hoje, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o INSS passa a cuidar, então, do custeio e da arrecadação. Então, essa forma contributiva que vem aí dessa tríplice contribuição Estado, trabalhador e empresa, ok? Em 2007 é criada a Super Receita, né? Hoje o INSS, ele é juntamente da Receita Federal, uma nova estrutura, num órgão só, né? Com a administração de todos os impostos e contribuições federais para esse custeio, né? Hoje é um gasto grande que o Brasil tem com a Seguridade Social. Então, o INSS passa a cuidar apenas dos benefícios previdenciários, né? E a Receita Federal da arrecadação. Então, a Receita arrecada e o INSS administra, ok? Então, essas são as primeiras características dessa nossa Seguridade Social. Para a gente agora, a partir de agora, começar a tratar, então, da Seguridade Social e depois a gente entrar, então, aprofundar um pouco mais no direito previdenciário, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente começar a falar, então, mais profundamente dessa Seguridade Social com a carinha do que a gente tem hoje, tá bom? Então, até lá!